alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós falaremos sobre o mundo microscópico. Quem são esses seres? Será que a gente consegue ver tudo que tem no ar, na nossa pele o tempo todo? Será que todos esses seres que a gente não consegue enxergar são iguais, são diferentes, fazem bem, fazem mal? Ultimamente, né, nós temos muito ouvido falar sobre os seres microscópicos, em especial, né, o coronavírus, que a gente, né, fala bastante. Mas nós temos vários tipos de seres que não conseguem ser vistos sem um equipamento próprio, né? Isso chama-se não conseguir enxergar a olho nu. E nós temos 4 grandes grupos que nós trabalharemos, né? E hoje a gente vai falar sobre 2, as bactérias e os fungos. As bactérias, elas são seres unicelulares procariontes. O que isso significa? Eles são seres feitos com apenas uma única célula e essa célula não tem núcleo. Ela tem parede celular, ela tem cílios e flagelos e a maioria das bactérias, né, muitas delas não fazem mal na nossa saúde. Muito pelo contrário. A gente tem, por exemplo, as bactérias que ajudam na decomposição da matéria orgânica. Todo mundo aqui já deve conhecer alguém que, por exemplo, tem em casa algum vaso e aí coloca cascas, né, de frutas ou então casca de ovo, resto de comida para poder adubar aquela terra. Como que aquela casca de fruta vai se transformar naquele adubo que vai ser bom para a planta? Pela decomposição das bactérias. Então, as bactérias são, né, positivas para a gente nesse sentido. Nós temos também na indústria, na fabricação dos produtos láticos, que são os lactobacilos, que transformam, né, fermentam um leite nos produtos como iogurte, queijo. Então, também são bactérias positivas. Nós temos um tipo de bactéria que essa tem sido muito bem falada, eu falo muito inclusive, que são as bactérias da nossa microbiota. Ou seja, no nosso intestino nós temos bactérias que ajudam na digestão, ajudam também na absorção dos nutrientes, na defesa do nosso corpo, aumentar nosso sistema imunológico e são bactérias legais. Nós temos algumas doenças que são causadas por bactérias, então, né, realmente não são todas que são boas. Eu selecionei 4 para falar assim com vocês. A primeira é a tuberculose. A tuberculose ela é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, mais conhecida como bacilo de Koch. E a tuberculose ela foi muito conhecida no começo do século porque ela causou a morte de muitas pessoas. Tinha até hospitais, se eu não estou enganada, aqui em Campos do Jordão teve um hospital desativado de tuberculosos. E o que ela causa no nosso corpo? Ela causa tosse com sangue, febre e falta de ar. E ela é transmitida pelas gotículas que saem da tosse no doente. Então, o doente tosse, sai algumas gotículas com algumas bactérias que vai pelo ar e contamina outra pessoa. Como esse contato é pelo ar, o que é muitíssimo importante? É manter o local bem ventilado, evitar aglomerações, porque isso vai evitar não só a tuberculose, como uma série de doenças, né? Inclusive coronavírus, que a gente tem falado tanto. Mas existe tratamento com antibióticos, que é feito, então, tratamento que antigamente não tinha, mas hoje tem. E principalmente a vacina. Então, quando a gente nasce, a gente toma BCG, uma das primeiras vacinas que a gente toma, que combate a tuberculose. Por isso que é extremamente importante a gente ter a vacinação em dia. Outra doença que nós temos, que eu selecionei para vocês, é a meningite. A meningite existem alguns tipos, né? Bacteriana e viral, mas eu vou falar da bacteriana. E aí eu vou ter que usar minha colinha aqui para lembrar o nome para vocês. Ela é causada pela Neisseria meningitis. E o que acontece no nosso corpo? A meninge, ela é uma membrana que envolve o cérebro. E aí, quando acontece essa bactéria, essa inflamação dessa meninge, causa dores de cabeça, vômitos, náusea, febre. E um dos sintomas que eu lembro quando eu era criança era muito clássico aparecer na TV, é a rigidez no pescoço. Ou seja, a pessoa com meningite, ela não consegue fazer este movimento de encostar o queixo no peito. Então, pode ser um sinal de meningite. Também existe tratamento para meningite e hoje existe até vacina. Outra doença que eu escolhi para vocês é o botulismo, causada pela Clostridium botulinum.
Essa doença, ela causa a paralisia dos músculos, podendo levar à morte, principalmente se foram os músculos da respiração. E como que ele é transmitido? Principalmente pela ingestão de alimentos contaminados pela toxina dessa bactéria. Isso acontecia muito no palmito. Então, quando a gente vai comprar um palmito, um enlatado, alguma coisa que seja em conserva, e que aquele vidro esteja estufado, é um sinal de que a gente não pode comer aquilo sob nenhuma hipótese, pois pode estar contaminado. Para essa doença, o antibiótico às vezes não dá tempo de fazer efeito. Então, a gente toma um soro que já tem os anticorpos que vão combater aquela toxina de uma maneira mais rápida. E a melhor maneira de se prevenir é saber a procedência dos alimentos que a gente está comendo e não comer nada que esteja estufado. A última doença que eu escolhi para vocês, ela também é parecida com o botulismo, é o tétano. O tétano bem, né? Quando todo mundo pelo menos já ouviu falar. O tétano, ele causa a atrofia dos músculos pela toxina da bactéria Clostridium tetani. Então, como a gente pode pegar tétano? Quando a gente se machuca com algum objeto que esteja contaminado. Principalmente coisas que são enferrujadas, né? Ferro, arame farpado e tudo mais. E para isso existe tratamento com antibióticos e existe a vacina. Então, né, quando a gente tem 15 anos, a gente toma a vacina antitetânica, a gente tomou na infância, então daqui a pouco tá chegando a época de vocês. E por acaso, se você se machucou e você chegar no hospital, a primeira coisa que eles fazem é dar a vacina antitetânica, né? Já que é uma doença que também pode levar à morte. Então, essas foram algumas bactérias, nós temos várias outras, as infecções que dão na nossa garganta, que dá no nosso intestino, enfim, tem um monte de bactéria e um monte que causa doença. Uma coisa muito importante sobre as bactérias é, caso você esteja com uma doença bacteriana, você ir ao médico para fazer o tratamento certinho. Então, antigamente também a gente podia comprar os antibióticos que combatiam as bactérias de uma forma normal. Chegava lá na farmácia e comprava. Só que o que aconteceu? As pessoas não faziam tratamento adequado, nem sempre aquele antibiótico é adequado para aquele tipo de bactéria, e aí foi criando uma resistência, ou seja, as bactérias pararam, né, aquele remédio parou de combater as bactérias. E para evitar esse problema, hoje a gente, né, só consegue com o médico. É muito importante você não parar o tratamento na metade. Então, às vezes você vai no médico porque você tá com uma dor de garganta. E aí ele fala pra você tomar 7 dias de antibiótico. Aí você toma 2, no terceiro você já tá bom. E aí você para na metade. E este é o grande problema, porque isso aumenta a chance de você criar bactérias super resistentes e a gente tem que tomar remédios cada vez mais fortes até que chegar um momento que não vai ter mais remédio que combata as bactérias. Outro grupo que nós temos são os fungos. E os fungos, eles são muito confundidos com as plantas, mas eles não são plantas. Porque os fungos, eles não produzem a energia, né? Eles não fazem fotossíntese como as plantas, embora eles pareçam. Quem são exemplos de fungos? Os cogumelos e os bolores e as leveduras. Então, assim como as bactérias, muitos fungos não fazem mal para nenhum, muito pelo contrário, tem muitos benefícios. Já outros podem causar doenças. Um dos fungos que nós temos aí de benefícios, alguns exemplos que a gente pode citar, é que alguns são comestíveis, como por exemplo o champignon, normalmente a gente usa no estrogonofe, shimeji, que normalmente esse shimeji ele é mais usado na culinária japonesa, e tem outros também que agora eu não lembro de cabeça. Nós temos também muitos, assim como as bactérias ajudam na decomposição da matéria orgânica e ajudam, né, nessa ciclagem de nutrientes, nós temos também os que fazem a fermentação alcoólica. Então, as bactérias, né, lembra que elas faziam a fermentação dos produtos lácteos, do leite? Aqui é a fermentação alcoólica, então bebidas como cerveja e vinho precisam dessa fermentação desses fungos. Nós temos, por exemplo, o fermento biológico, que faz pão, pizza, sabe? Sem ser aquele branquinho, aquele que é de pão. São fungos, são leveduras. Nós temos, por exemplo, a penicilina, que é um dos antibióticos mais famosos, o primeiro antibiótico que foi feito pela toxina do fungo Penicillium, e ela é usada até hoje. Nós temos, então, uma série de coisas que são vantajosas para a nossa vida.
Nós temos também algumas drogas, por exemplo, o LSD, que é feito pela toxina de um fungo. E nós temos algumas que causam doenças. Principalmente, muita gente tem alergia ao mofo e ao bolor, né? Então, a alergia é respiratória. Então, produtos mofados nós não podemos consumir sob nenhuma hipótese. Também eles podem causar as micoses, frieira, a candidíase, que é uma doença que nós temos na boca, que é conhecida como sapinho, mas também nós temos na região íntima, né? Que é a candidíase. Então, eles podem ser também vetores de doenças. Os fungos, eles gostam de lugares quentes, úmidos e escuros. Então, por isso que vão do dedo, né? A região íntima acaba sendo um local de proliferação. Na nossa casa e em qualquer lugar, é sempre importante a gente manter o maior arejado e iluminado, para evitar essa proliferação desses fungos que podem nos fazer mal. Quando a pessoa está com fungo, não adianta tomar antibiótico. O antibiótico ele combate bactérias. Existem os remédios que são antifúngicos e aí eles vão combater os fungos. Então, gente, esses foram os nossos dois grupos que nós trabalhamos hoje, de micro-organismos. A partir de hoje, ninguém vai falar mais nem micróbio nem germe. É micro-organismo, hein, gente? Qualquer dúvida ou dificuldade, estou à disposição. Beijo!